E aí, galera, beleza? Começando mais uma edição do nosso Câmara em Pauta, seja bem-vindo. Hoje a gente vai discutir um tema aqui que está muito em voga no cenário político nacional, estadual e municipal, que é a reforma da Previdência Social. Pois é. Um tema bastante polêmico, com bastante informação aqui para você hoje. Talvez role um pouco de debate também, quem sabe? Vamos ver do ponto de vista aqui dos nossos convidados. Hoje com a gente, para falar disso, eu recebo o Rafa Zamprônio, do PSB, que é vereador, e o presidente aqui da Comissão de Administração e Funcionalismo Público. Rafa, muito obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta. Que isso, é uma honra, Leandro Martins. Obrigado pela oportunidade. Queria agradecer a você da TV Câmara, que nos prestigia, nos assiste. É uma honra estar aqui e, principalmente, uma honra de estar do lado de pessoas tão capacitadas. Vai ser um debate em alto nível, não tenho dúvidas. Pessoas essas que você também vai conhecer agora. Com a gente está a Tônia Galetti, do Sindicato Nacional dos Aposentados. Tônia, muito obrigado por voltar aqui à Câmara. Já fizemos um programa anteriormente, né? Faz tempo também sobre Previdência, mas para discutir de novo esse assunto, porque esse assunto parece que vai voltar em voga muitas vezes. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a deferência, né, de ter me chamado novamente para um tema que realmente é muito pulsante e importante que seja levado ao maior número de pessoas. Muito bem. Também com a gente a Regina Célia Manzaro, é assim que fala? Manzaro? Isso. Que é professora do curso de Direito da UNG e também especialista em Previdência, justamente nessa área do direito. Regina, obrigado por ter vindo aqui ao Câmara em Pauta. É um prazer. Eu gostaria muito de agradecer em nome da Universidade UNG a possibilidade de estar aqui debatendo sobre esse assunto que, afinal de contas, virou uma febre nacional. Não se fala mais nisso, inclusive na faculdade, é só pergunta sobre isso que acaba tendo. A aula básica é disso. Quero aproveitar e convidar para você a participar do programa. Você sabe, a gente pode participar pelas redes sociais, acesse lá nosso Facebook, deixe perguntas, deixe comentários, ou então, se você preferir, a moda um pouco mais antiga, né? Não chega a carta, mas é um pouquinho mais antiga, mande o seu e-mail, câmaraempauta@câmaraguarulhos.sp.gov.br. Só para fazer um esclarecimento, a gente convidou também aqui para estar presente um representante do IPREF, que é o Instituto de Previdência aqui de Guarulhos, porque é importante a gente localizar o programa, né, trazer para vocês informações locais. Eu queria pedir o apoio do Hélio aqui, só para mostrar, a gente mandou convite, tá? O convite foi datado, então ele foi aqui, ó, a gente mandou convite no dia 20 de abril, Dá para mostrar aqui ele? Tá? Então tá bom, é que você está longe, ficou... Para mim a câmera tem que chegar perto e não tem, né? É o Zoom apresentador burro. Então, ó, a gente mandou no dia 20 de abril, tá? Às 3h44 da tarde, com a data certinha do dia 26 de abril, quarta-feira. Eu não sei de quem foi a falha de comunicação ou se houve uma confusão e eles passaram para a gente que a gente tinha mudado a data. Não, a gente não mudou. O Câmara em Pauta é gravado toda quarta-feira à tarde e vai ao ar às segundas-feiras à noite. Coincidiu de nesta data... O pessoal está participando de um congresso justamente sobre esse tema que discute reforma de Previdência em Santos. É um congresso estadual. Claro, é um congresso muito importante. Gostaria muito que alguém do IPREF estivesse aqui, um diretor pelo menos, acho que não faria mal nenhum alguém da comissão ter vindo aqui pelo menos para dar informações, mas coincidiu a data, a gente entende, mas só para dizer que a gente mandou na data certinha, isso tem que ficar bem esclarecido. Isto posto, vamos começar então o nosso programa. Tônia, acho que você pode me dizer melhor. Como é que está a Previdência hoje, em regras gerais, tá? Se é que dá para a gente deixar bem conciso, pelo menos as mudanças principais, e o que a reforma está propondo, para a gente poder entender, pelo menos no que diz respeito a tempo de contribuição, idade mínima, o valor do benefício recebido, essas coisas. Vamos por partes como o Jack, né, Leandro? Isso, vamos lá. Quais são os principais pontos que a reforma está trazendo à tona, né? Hoje, nós não temos uma idade mínima para se aposentar. E a reforma da Previdência traz justamente uma idade mínima. Então, ponto principal, estabelecer uma idade mínima para aposentadoria, que seria hoje, pelo relatório do deputado Arthur Maia, 62 anos de idade para as mulheres e 65 anos de idade para os homens. Aumenta também o tempo de carência para a aposentadoria. Né? Lembrando, assim, eu sempre quando dou aula falo isso, que carência não é o que a gente sente de sexta-noite, né, gente? Carência é o tempo mínimo de contribuição que eu preciso para ter direito a algum benefício. Hoje são 15 anos, eles estão passando para 25 anos de idade. E a outra coisa bastante importante que eles estão mudando com a reforma é o cálculo da aposentadoria. Então, é o pacote de maldade completo, né? Eu estabeleço idade mínima, eu aumento a carência e eu modifico o cálculo para ter o mínimo de pessoas ganhando o mínimo possível na Previdência Social. Como é hoje? Hoje é feito um cálculo com 80% dos seus salários de contribuição. Então, a sua média tende a ser um pouquinho maior. Em cima dessa média, eu aplico o fator previdenciário.
E o que eles estão propondo nesse último relatório que foi aprovado na comissão? Eles estão propondo que seja a média de todos os seus salários de contribuição. Então, a sua média vai diminuir, né? Que vai crescer que nem rabo de cavalo, para baixo, né? Então, em cima dessa média, eles ainda vão aplicar um redutor. 70% dessa média vai ser o redutor das aposentadorias. Tem muitas outras maldades, mas os pontos principais são esses, que prejudicam bastante o trabalhador brasileiro. Então, o tempo de contribuição mínima passar de 15 para 25 anos. Isso. Idades mínimas que não existiam passam a existir, Isso. 62 anos para mulheres, 65 para homens, e mudança no cálculo do valor para 70%, é isso? Isso. Da média salarial total da sua vida inteira. Exatamente. E que aí acaba diminuindo um pouquinho o valor. E aí, Rafa Zamponi, você que é presidente da nossa comissão, me diz o que dessa reforma? Bem, primeiramente é importante deixar claro para você que nos assiste que a gente tem que deixar esse debate o mais claro possível, né? Muitas vezes a gente está debatendo aqui e fala coisas que você acaba não entendendo, né? Realmente, quando a professora disse sobre o pacote de maldades, são as alterações. Eu dei uma entrevista na TV Câmara recentemente, abordando um exclusivo ponto que eu estudei e peguei a PEC 287, é isso? Isso. Para poder apresentar, para poder entender e para poder debater com a jornalista na sessão de terça-feira, né? Tem uma questão que me chamou muita atenção, né? O PSB é um partido muito plural. O PSB ele tem várias vertentes, inclusive as professoras aqui podem me corrigir, mas não está fechado totalmente o voto do PSB nessa questão específica por conta de alguns pontos, como a professora muito bem citou aqui. Um dos pontos que eu levanto é um que eu conheço muito bem. A minha família ela veio da roça, da cidade de Bernardino de Campos. Eu sei que é muito difícil alguém de Bernardino estar assistindo nesse momento, mas manda um abraço lá para Bernardino. Mas nosso programa vai lá pela internet também. É uma cidadezinha pequenininha, mas quem sabe alguém aí, né, alguns zamproni esteja assistindo lá. O que acontece? Quando você trabalha na roça, o regime de trabalho é totalmente diferente. Óbvio que mudou, teve uma grande mudança, advento das tecnologias, mas em suma o trabalhador rural, ele trabalha de uma forma muito mais bruta do que um trabalhador aqui na cidade grande. E não tem um horário específico de trabalho. Eu vou lá sempre e eu vejo isso. O que eu bati, o que eu bato, e eu acredito que isso deveria ser um pouco mais debatido, e como presidente da Comissão do Funcionalismo Público, professoras, eu procuro sempre ter o diálogo e o respeito como base. Eu acho que é uma questão que eu não acho justo, não acho certo. Porque você se aposentar próximo aí, depois dos 60, próximo dos 70, trabalhando geralmente quando o sol vai raiar, até quando o sol vai se pôr, num regime bem rústico, eu não acho certo, eu não acho justo com esse tipo de trabalhador, por exemplo. A reforma da Previdência teve vários pontos, eu não Querem sou contra... fazer essa também da Previdência. Da Previdência. Querem fazer essa aí também. Da Previdência e todas as outras reformas, eu não sou contra a reforma. Quando a gente fala o nome reforma, quer dizer atualização, né? Algo bom, até porque a nossa sociedade muda. Nós temos leis que vigoram desde a época de Vargas, né? Então é óbvio que tem que ter uma reforma, tem que ter uma atualização das regras. Mas eu acredito que também tem que ter o diálogo e o respeito com as classes ou com algumas classes específicas que irão sofrer mais com esse tema. E essa é uma delas que você usou de exemplo. Regina, me fala uma coisa, todo mundo que trabalha em Guarulhos é obrigatoriamente vinculado ao IPREF, que é o regime próprio aqui de Guarulhos, ou não? Todo trabalhador de Guarulhos, não? Não, na verdade, o que acontece? Vamos deixar então didaticamente bem claro. Vamos deixar bem claro isso. Na verdade, o que acontece é o seguinte, existe o regime geral da Previdência e os regimes próprios. O regime geral é todo conhecido aquele... como INSS, né? Sim, geralzão porque do país. tem gente que acha que, na verdade, existe essa questão previdenciária municipal. Ela existe, sim, mas para os trabalhadores, por exemplo, da prefeitura. Né? Na verdade, os trabalhadores, por exemplo, do comércio, da indústria, eles não estão vinculados a esse regime próprio. Portanto, o que acontece? Essa reforma, né, essa PEC 287, ela vem trazendo uma alteração para todo o regime previdenciário, né? Seja ele próprio, seja ele regime geral. A questão, por exemplo, né, do trabalhador rural. Sabe-se que o trabalhador rural muitas vezes depende da lavoura para poder ter o dinheiro para pagar. Né, é sazonal. E imaginem, que quando a gente mora na cidade, é muito complicado para a gente se imaginar sem receber um salário todo mês.
É difícil, ninguém imagina isso. Como assim eu vou trabalhar e não vou receber? Acontece que eles dependem da safra. E então, o que acontece hoje em dia? Recolhe-se, quando se recolhe, na época da safra. Qual é a alteração que eles querem para o rural? Que eles comecem a contribuir mensalmente, além de toda a alteração de tempo de serviço também, né? Fica muito complicado, porque a gente sabe que, principalmente os que vivem de agricultura, né, em economia familiar, não tem como pagar esse tipo de coisa. Como eles vão fazer? De que jeito esse pessoal vai chegar e falar, oh, tudo bem, então vamos reservar aqui, embora seja, às vezes até um valor inferior a 5% de um salário mínimo? Às vezes eles não têm. Existe escambo no campo. As pessoas ainda trocam bens, trocam mercadorias. Muito, é verdade. Você sabe disso. Gente, minha irmã trabalha numa cidade onde, assim, do interior e ela é dentista. Minha irmã já recebeu, assim, pato, né? Olha, doutora, muito obrigada, porque não tinha dinheiro para pagar. E como é que faz? Vai dizer que não? Agora você imagine todo mês... pagando pato. Literalmente pagando pato. A gente estava falando de pato, né? Veio o pato na cabeça, mas ela recebeu mesmo, né? E é desse jeito, sabe? Como que faz com essa população? Vou só aproveitar e fazer uma pequena correção Claro. na fala da senhora, doutora, é que quem está vinculado ao IPREF é todo funcionário público efetivo, né, da cidade de Guarulhos, de todas as administrações, direta, indireta, autarquias, enfim. Então, é da prefeitura, da Câmara, do próprio IPREF, da GRU, se não me falha a memória também, que é o agente que compõe o orçamento da prefeitura. E, então, Leandro, todos esses funcionários públicos efetivos concursados são obrigatoriamente vinculados ao regime de previdência próprio da cidade de Guarulhos, o IPREF. Por isso que a gente queria alguém do IPREF aqui para falar, perguntar das contas, como é que tá, se está respirando, se não está, se tem medo de quebrar, isso era importante a gente tentar debater. Jornalista inteligente, estudioso que você é, com certeza daqui a pouco a gente vai abordar o RJU, mesmo que seja um pouquinho. E aí a população vai entender que existe também dentro disso dois regimes, que são dos estatutários e também dos seletistas, né? Que é algo que também já está defasado, temos que avançar nessa questão também. É legal, a gente dá uma pitada se tempo houver, mas eu vou fazer a primeira pausa, porque o primeiro bloco já foi. Daqui a pouco, então, a gente volta para falar mais de previdência. Eu vou explicar um pouquinho aqui do IPREF, porque dá para a gente mostrar um pouquinho do site, pelo menos que dá para você entender melhor. E aí eu tenho algumas perguntas para as senhoras, que vão ficar para depois do intervalo, a gente já gera suspense aqui. Por exemplo, qual é a vantagem para o município ter um regime de previdência próprio? E a minha pergunta é se é obrigado ou se é facultativo, né? Porque Guarulhos já adotou aqui desde 83. Então é uma pergunta que elas vão responder daqui a pouquinho, depois do intervalo. Fique ligado e a gente já volta. A dengue ela é caracterizada como uma doença febril aguda de um amplo espectro clínico. Os principais sintomas são dor de cabeça, dores no corpo, dores musculares, manchas na pele, dor atrás dos olhos. Geralmente são esses sintomas. Há casos mais graves que pode evoluir para, por exemplo, choque ou até mesmo um quadro hemorrágico. Os primeiros sintomas que eu tive foi uma febre, dor nos olhos e atrás da cabeça e uma indisposição bem grande. A partir do terceiro dia, eu comecei a ter os sintomas como vermelhidão na pele, coceira e enjoo. No começo eu achei que era uma gripe, só a partir do momento que eu tive a coceira e a vermelhidão no corpo que eu comecei a suspeitar que era uma dengue. A dengue dá muita indisposição. A pele ela fica inchada, vermelha, e você acaba sentindo muita dor ao tocar as coisas, ao manusear objetos. Demorou em torno aí de 9 a 10 dias para assumirem todos os sintomas. A dengue hemorrágica ela é a forma grave da doença. Ela pode evoluir com um quadro de choque e também pode ter quadros hemorrágicos. O principal tratamento da dengue está associado com a hidratação, então precisa ingerir muito líquido, porque não tem um medicamento antiviral. Após você ingerir muito líquido, você pode tratar, por exemplo, os sintomas com analgésicos. Tomei só o paracetamol e muita água. Automedicação jamais. Deve procurar o serviço de saúde. A dengue pode matar.
Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Maravilha, Câmara em Pauta de hoje debatendo aqui sobre reforma da Previdência Social. A gente recebendo aqui o Rafa Zamproni, o vereador do PSB e presidente da nossa Comissão de Administração e Funcionalismo Público, a Tônia Galete, do Sindicato Nacional dos Aposentados, e a Regina Célia Manzaro, professora de Direito da UNG, especialista na parte de Previdência. Gente, qual é a vantagem de um município ter o regime próprio de Previdência? Porque a gente tem que fazer uma análise, né? E quando a gente vai fazer pesquisa, vai analisar algum tema, eu procuro abrir o leque e ver pela maior possibilidade de ângulos e pontos de vista possíveis. E eu penso, se hoje em dia, e depois a gente vai discutir se é lenda ou mito, de que a Previdência ela tem problema, se ela quebra, se ela dá prejuízo para o município, se vira rombo, se o executivo tem que botar dinheiro, por que então um município resolve, não sei se é obrigado também, você pode me dizer se é obrigado ou facultativo, mas resolve instaurar um regime próprio de previdência? Então, na verdade, a instauração de regime próprio, ele é uma faculdade prevista na Constituição Federal, não há obrigação. No entanto, vincula-se repasses de dinheiro da União para os municípios e estados, caso eles tenham um regime próprio. Então, o município lucra com isso porque ele recebe verbas mensais do governo federal por ter o regime próprio. E o regime próprio, ele é o quê? Ele tem que ser semelhante ao regime geral no sentido de proteger o trabalhador nas situações de necessidade no tocante às aposentadorias, pensões e auxílios. Então, os serviços, os benefícios têm que ser semelhantes aos do regime geral, com as suas particularidades daquele município em específico. E eu não sabia nem desse repasse, porque eu fiquei imaginando assim, claro, se você abre alguma coisa no seu município, a verba vai girar aqui. Em primeiro lugar, né, o seu funcionário público vai contribuir aqui, a verba vai girar aqui. Sim. A verba girando aqui é melhor para o município, porque vai fazer parte do orçamento dele, até para remanejamento, quando precisa, e a gente sabe que isso acontece. E também recebe os repasses do governo federal. Então, meus caros, ninguém dá ponto sem nó. Sim. Se o seu município tem o seu regime próprio de previdência, não sei se é deficitário, mas é porque alguma vantagem o município leva, né? Então, vamos acordar para a vida. E tem um número importante, né? Hoje, dos quase 5 mil municípios que nós temos no país, não chega a 2 mil o número de municípios que têm regime próprio. Então, quando o governo federal retira da proposta da PEC os municípios e os estados da reforma da Previdência, ele, na verdade, só está retirando em torno de 1.000 e poucos municípios, porque todos os demais municípios e estados que não têm um regime próprio estarão submetidos a essa reforma da Previdência. Sim. Com detalhe sórdido, né? Aí eu deixo a professora falar. Porque ainda existe a possibilidade. Ainda existe a possibilidade de que a previsão de que o município que desejar, em 6 meses, que tem prazo, né, pode criar o seu regime próprio. Ou mesmo aquele que já tem, entendeu? Que ele defina como vai ficar o seu regime próprio. Do contrário, o que vai acontecer? Ele vai ser igualado aos federais. Ou seja, todas as regras que valem para o funcionário público federal vai passar a valer também para o funcionário público municipal e estadual. Então, cada município tem aí Exato, a condição de fazer reforma ou não. Isso, e é interessante para cada município observar a dinâmica da sua cidade, porque o país é gigante, né? Não tem como a gente querer igualar, por exemplo, um município do sul com o do nordeste, do norte, não dá, é impossível. Vou até pedir para ele mostrar aqui, Eli, ó. No site do IPREF você procura, pode dar no seu site de busca preferido aí, IPREF Guarulhos, você vai achar o site do IPREF, você entra na parte aqui de Previdência, você abre benefícios, e aí você vê todos os benefícios aqui que o IPREF de Guarulhos paga para você que nos acompanha aqui em Guarulhos principalmente, porque o programa é regional, então você pode acompanhar aqui pelo site, ó, todos os tipos de aposentadoria que tem pelo IPREF hoje, compulsória, por idade, tempo de contribuição, está tudo bem explicado aqui. E também tem um release bastante bacana, um texto aqui no site do IPREF que diz o seguinte, ó, release do dia 23 de abril deste ano, então recente.
Com a decisão do governo federal de repassar aos municípios e estados a responsabilidade de qualquer reforma da Previdência que atinja, respectivamente, os servidores de cada esfera, o Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos informa que, por hora, esta medida está descartada aqui para o IPREF, tá? Mesmo diante de um déficit anual de 60 milhões de reais, que é o aporte que o Executivo faz todo ano. Aí a gente pode discutir esse déficit aqui com o Rafa. E aí ele explica aqui que, então, por enquanto, não vai haver a reforma, por enquanto está todo mundo sossegado, por enquanto, né? Ele diz aqui também em números que hoje o IPREF tem 1.660 aposentados, 126 são da Câmara, 353 do SAAI, que é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, que eu também esqueci de incluir aqui naquela conta, e 696 da Prefeitura e 3 do próprio IPREF. Rafa, com essas reformas todas, você acha que em Guarulhos muda alguma coisa para o funcionário público? Na verdade, não é questão de mudar ou você achar que vai mudar. É uma questão que a gente já conversou uma vez na Câmara também, até passo o debate para minhas queridas amigas professoras, que a gente estava falando disso naquela sessão que foi até às 4 da manhã. E a gente conversou, você vê, o pessoal pensa que vereador não trabalha, mas vereador trabalha. E a gente tinha conversado sobre essa questão, né? Hoje o IPREF, ele não cuida, se eu falar alguma coisa, você me corrija aí, mas eu acredito que ele não cuida de todos os funcionários públicos, né? O IPREF, a gente divide os funcionários públicos em estatutários e seletistas. A intenção, por exemplo, não querendo entrar nesse assunto, mas a intenção da IJU, por exemplo, é transformar todos em estatutários, que, ao meu ver, dependendo de como vem esse regime, seria uma questão boa, seria benéfico. Entretanto, quando a gente fala de futuro, e essa pergunta remete ao futuro, por exemplo, existem servidores das mais variadas faixas etárias. Existem servidores que já estão com 50, 60 anos, e existem servidores que estão entrando agora, com 20 anos, igual o vereador que vos fala aqui. Isso muda, porque o futuro de cada um depende das decisões que a gente vai tomar agora. A grande questão é a decisão que a gente vai tomar aqui no presente que vai reverberar no futuro. Eu lembro de uma fala muito inteligente da sua parte, que você falou que o futuro é inconstante e não tem como prever. Eu já penso totalmente diferente. O futuro, as consequências do futuro serão geradas através das nossas ações, até como parlamentar. Eu sou vereador, ainda não sou um deputado federal, espero um dia, se Deus abençoar a população quiser, um dia eu ter condições para isso, mas eu acredito que as nossas ações agora irá reverberar para os funcionários públicos no futuro, e é essa a minha maior preocupação, professoras. Sem sombra de dúvidas, o servidor público, que é, só pontuando bem isso, qual a diferença do estatutário e do seletista, né? O estatutário é aquele que fez concurso público e que ele está submetido, no edital já do concurso, já sai que ele vai ser submetido ao estatuto do município. E aí, obviamente, ele está submetido ao regime próprio de previdência, porque o município de Guarulhos tem um regime próprio. E quando ele é contratado, mesmo que por concurso público, como seletista, significa que ele está contribuindo para o INSS e não para o regime próprio. Ele está, portanto, dentro do regime geral e logo ele vai estar submetido às regras novas dessa reforma que estão fazendo aí na Previdência Social. E hoje em Guarulhos nós temos mais de 20 mil seletistas, se eu não me engano. Sim, a maioria, a grande maioria. A maioria é seletista. Então a maioria ainda contribui com o regime geral. Exato. E uma outra São parte contribui com o regime São 10% apenas de estatutários, segundo os cálculos que a gente tem, né? E o restante são seletistas. Então ao meu ver, como presidente da Comissão do Funcionalismo Público, é a minha maior preocupação, né? Acredito que algumas cidades, e foi falado da questão do regime próprio, tem de 5 mil, são 2 mil, a gente pode até falar se o copo está meio cheio ou meio vazio. Verdade. Porque de 5 mil para 2 mil, eu acredito que é 40%. Levando em consideração as dificuldades do Brasil e da pluralidade que nós temos aqui, 40% já ter o seu próprio regime, para mim, é um número alto. Desculpa, professor, é um número alto. Acredito que Guarulhos, como outras cidades, estão um pouco atrasadas nessa questão. Não se trata, na verdade, no sentido que eu quis dizer, Rafa, de ser ruim ou de ser bom, mas de constatar os fatos. Os fatos é que hoje... Os números frios, os números são duros esses. E secos. Nós temos um pouco mais de 3 mil municípios que estão submetidos ao regime geral. Nós temos os outros quase 2 mil municípios com regime próprio. No entanto,
grande parte dos trabalhadores dos municípios que têm regime próprio são seletistas e, portanto, submetidos ao regime geral. Daí a importância da discussão da reforma da Previdência no âmbito geral, porque mesmo quase 20 mil trabalhadores de Guarulhos estarão sujeitos a essa reforma da Previdência como proposta pelo governo. E no final do programa a gente vai passar de novo aquele resuminho das regras que mudam, porque isso é muito importante. Se a pessoa está chegando agora, não pegou, ou mesmo que vai assistir o programa depois no YouTube, é muito importante, pelo menos alguns pontos para a gente destacar. Professora Regina, lenda ou mito, a Previdência pode quebrar? Esse rombo é para tudo isso mesmo? Tem gente que contabiliza uma parte de dinheiro do aporte que se faz, principalmente no setor rural, como disse aqui o Rafa, tem gente que não considera isso e aí diz que não, tem mais receita do que despesa. Qual é a verdade? Há uma verdade? Lenda ou mito, a Previdência quebra ou não quebra? Que pergunta bonita, né? Justo para mim. Para a gente debater aqui nesse finalzinho de bloco. Então vamos por partes, né? Na minha opinião, isso é mito. Por quê? Porque quando se fala de previdência, normalmente muita gente, inclusive gente que deveria conhecer o assunto, acaba confundindo a seguridade com a previdência. A seguridade social, ela tem 3 pilares: a assistência à saúde, né, que é o SUS, e a previdência. A previdência, para você ter direito a qualquer benefício, você tem que contribuir. Tirando, claro, né, o caso de alguns rurais que acabam nunca contribuindo, mas se eles conseguem comprovar, eles acabam se aposentando. Mas é pouco. Na verdade, verdadeiro, o que acontece? É como se fosse um plano de saúde. É como eu digo na minha sala de aula. Previdência é como se fosse um plano de saúde. Tem carência, você tem que contribuir sempre. Quando você precisar, você vai receber aquele benefício que você, né, deu causa de receber, afinal de contas você contribuiu. Isso tem um detalhe, é obrigatório. Ninguém que receba o dinheiro em função de uma atividade laborativa, em função de ter trabalhado, pode dizer que está a salvo, né, de se filiar ao sistema. Não está. Tem que se filiar. E é aí que a gente tem o nosso problema. Alguém pode dizer que não é segurado? Que alguém pode dizer que não é obrigatório? Tirando os facultativos, evidentemente, são os que não recebem pela sua atividade laborativa? Eu falo que quando a gente acorda de manhã para ir trabalhar, a gente já acorda espírito devedor, né? Isso. Já tem que contribuir para a Previdência, não tem jeito. Aí o que acontece? Toda essa gente, do flanelinha, né, até o diretor de empresa, todo mundo contribui. E detalhe, a Previdência, ela não diz que, você é diretor, então a gente vai ter que... Mas o informal, o trabalhador informal também? Todos são obrigatórios. Se você recebe pelo seu serviço, por exemplo, eu vendo chiclete na rua, estou lá vendendo meu chicletinho, no final do dia recebi um tanto de dinheiro. Você recebeu por quê? Te doaram? Não, você recebeu porque você vendeu, você teve um esforço, teve uma força de trabalho. Recebendo dinheiro em função disso, você se torna obrigatório, você se torna uma pessoa com obrigatoriedade de contribuir para a Previdência. Agora eu te pergunto, querido, quantas pessoas sabem isso e quantas pessoas realizam esse pagamento? A quem cabe esse tipo de fiscalização? A nós? Não. É o próprio INSS que tem obrigação de fiscalizar. Quem é que está pagando? Quem não está pagando? Quem está devendo dinheiro? Os repasses estão sendo feitos porque eu não sei, né, todo mundo aqui, mas eu recebo um olerite. Está lá dizendo exatamente certinho quanto eu paguei, né, de INSS, está lá, desconto. Esse desconto, a universidade repassa. A questão é, eles estão fiscalizando todo mundo que tem que fazer o repasse ou não? Como você pode me dizer que uma coisa que você injeta dinheiro mensalmente vai quebrar? Não quebra, né? Só para arredondar seu raciocínio, só para a gente deixar bem claro. Porque, por exemplo, há um empregador informal, que pode ser esse que vende o chiclete, que não se acha na obrigatoriedade de contribuir, porque não tem a carteira assinada, ou não é vinculado, ou alguém que esteja desempregado, por exemplo. Quando, na verdade, o regime obrigatório diz que você tem que contribuir um certo tempo, por isso que tem tempo de contribuição, para você poder receber o benefício depois. Então, assim, é obrigatório? É. Se a pessoa não fizer, é crime? Não sei, não, é crime. É sonegação, né? Sonegação. Mas essa que não há fiscalização, por exemplo. Não já sei foram presos por conta desse crime. Não sei se vão prender por isso, exatamente, é quem chega. Mas, assim,
Se você quer receber o benefício, Você a tem que instrução é melhor que Sim. você contribua. É isso que a gente está tentando passar Receber aqui. se você contribuir. É uma questão de contraprestação. Eu te pago Isso. e você me retribui. Agora ficou bem claro. E acho que aí o mito ou lenda para você não quebra de Não, jeito para nenhum. mim isso é uma conversinha um bem mal raciocínio- contada. É um tipo de raciocínio. Eu vou fazer aqui mais um intervalo. Na volta a gente vai discutir ainda um pouquinho mais das regras, mas eu quero saber também um pouco de previdência complementar, porque de repente tem gente já pensando nessa alternativa, né? E falar no finalzinho das regras de transição também, que a gente acabou não passando, são coisas importantes para a gente debater até o final do programa. Pausa no Câmara em Pauta, a gente já volta. Como funciona a sessão na Câmara Municipal de Guarulhos? As sessões ordinárias são realizadas todas as terças e quintas a partir das 2 da tarde, menos na Semana Santa e no recesso. De acordo com o regimento interno da Câmara, elas são divididas em 4 partes. Primeiro vem o pequeno expediente, que dura no máximo 30 minutos. É quando os vereadores falam de assuntos diversos. Em seguida, os cidadãos têm o direito de se manifestar na tribuna livre, que também tem no máximo 30 minutos. Para falar, é preciso procurar a Câmara com 2 dias de antecedência. A terceira parte é o grande expediente. Os vereadores votam simbolicamente os requerimentos apresentados, como pedidos de informação, e decidem, por voto nominal, se os projetos de lei apresentados pelos seus colegas devem seguir para a tramitação, ou seja, se devem ser analisados pelas comissões técnicas da Casa. É o início de um processo que vai terminar dias depois, com a aprovação ou a rejeição dos projetos. O grande expediente dura no máximo 1 hora. Por fim, vem a ordem do dia, com duração de até 2 horas. É quando os parlamentares finalmente discutem o mérito dos projetos e decidem se eles vão virar leis. Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! Eu estou na TV Câmara Guarulhos. 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 Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Legal, Câmara em Pauta de volta, hoje debatendo reforma da Previdência. Lembrando para você que a gente está gravando este programa no dia 26 de abril, uma quarta-feira, ele vai ao ar na segunda-feira, dia 8 de maio. Então eu não sei se daqui até lá tem alguma mudança nesse meio, né? Pode acontecer no nosso debate, mas leve em consideração então que a gente gravou o programa no dia 26. Ao meu lado aqui está o Rafa Zamproni, o nosso vereador da Casa, PSB e presidente da Comissão de Administração e Funcionalismo Público, a Tônia Galete do Sindicato Nacional dos Aposentados e a Regina Célia Manzaro, que é professora de Direito da UNG nesta área previdenciária. Rafa, você me pediu a palavra no intervalo, quer falar sobre quebra ou não da Previdência? Pela ordem, Leandro Martins. Opa, qual a palavra, vereador? A questão de ordem aqui. Posso encerrar a sessão então? Só que não, vamos até as 4h30 da manhã essa sessão. Ah, tá bom, vamos lá então. Para vocês de casa poder entender meu questionamento, que pode ser talvez igual ao seu, não sei. A gente estava debatendo sobre quebra ou não quebra, ou já quebrou ou nunca quebrou, enfim, esse mito ou lenda, mas isso me remete a uma preocupação, né? Porque eu vou dar o exemplo de um jovem assim como eu. Tenho 27 anos, por exemplo, estou fazendo a minha contribuição. Penso eu, na minha ignorância sobre o assunto, que eu acho que eu tenho que estudar muito mais ainda, sempre é bom aprender, e hoje estou do lado de 2 mestres na questão, eu acho que quando nós pagamos ou exercemos a nossa obrigatoriedade, eu acredito que eu não estou só pagando esse benefício para o meu futuro, mas eu estou garantindo também o presente de quem está se aposentando agora, ou estou errado na minha colocação? O princípio da solidariedade, é esse mesmo.
Perfeito. Então, e também, só complementando, Leandro, quando a gente fala da Previdência, né, são dois tipos de Previdência, né? Tem a Previdência que a gente está aqui, discutindo, que é a Previdência Geral, padrão, mas tem a Previdência Complementar também, para vocês de casa entender. Eu estava pensando em fazer, viu, Leandro, amanhã a Previdência, mas as professoras já me destituíram da ideia, eu não farei mais essa Previdência aí. Vou colocar o dinheiro no colchão. Desvaloriza mais ainda. Olha, Leandro, mas a gente vai debater sobre isso só antes de passar a palavra e tentando abalizar um pouco o seu argumento, Rafa. E a gente vê que, assim, realmente, isso é uma realidade, é um fato, a pirâmide do Brasil está começando a se inverter, a pirâmide etária, né? Então, tem aqui alguns dados, por exemplo, deixa eu ver se eu acho onde é que eu coloquei. Em 2030, teremos mais pessoas de 65 anos ou mais do que crianças de 0 a 14 anos. Então, a nossa pirâmide está se invertendo. O que significa isso, trocando em miúdos? Trocando em miúdos significa que nós vamos ter menos jovens trabalhando e contribuindo para sustentar mais pessoas idosas ou aposentadas, correto? Tem que fazer uma calma, parte tudo bem, nisso, né? Só estou dando argumentos só que a para gente deixar lê, mais claro. que a gente lê. Deixar mais claro. Por exemplo, e aí eu vou até entrar para ver se é esse argumento que você vai colocar aí. Então, esse talvez seja o argumento fundamental ou essencial que abaliza que a Previdência é deficitária ou pode ser deficitária. Você já vai entrar já, Tônia, só um minutinho. Não, pode entrar agora, melhor do que falar, porque isso aqui eu vou falar da mudança do perfil e aí relativo à própria reforma. Em relação ao aumento da expectativa de sobrevida do cidadão brasileiro, nós teremos hoje é de 75 um período, um período de ascendente de envelhecimento. Essa janela de envelhecimento populacional, segundo estudos do próprio IBGE e do DIEESE, se abre em 2025 e se fecham em 2052. O que eu quero dizer com isso? Que o nosso país vai parar de envelhecer em 2052. Essa longevidade ela vai chegar no ápice em 2052. Daí a gente tira, e é por isso que eu até te interrompi, me desculpe, sem problema, que é irreal essa verdade que o governo tenta passar, de que o envelhecimento vai trazer prejuízos para a nossa nação. Até porque, em 88, com a Constituição Cidadã, segundo Ulisses Guimarães, nós fizemos um pacto social pelo cidadão brasileiro. Então, mais do que números e contas e déficit ou não déficit, o que é muito importante que eu gostaria de deixar registrado é que nós fizemos um pacto social. Nós, brasileiros, iremos deixar os cidadãos velhos abandonados? Porque eles estão representando um déficit ou um não déficit? Nós estamos falando de pessoas, são dos meus pais, dos meus avós, dos seus pais, dos seus avós. Então, é muito importante que a gente não se esqueça de jeito nenhum que esse déficit não existe, e isso é comprovado pelos próprios fiscais da Receita Federal que cuidam disso, é um déficit que não existe. E nós poderíamos, aí precisaria de um outro programa para a gente falar desse déficit. Porque onde ele está, o rural realmente ele apresenta um déficit, sim, mas é um pacto social do Brasil. Também. Né? Um pacto social. Né? Servidores públicos, pouquíssimos, não são muitos, que ganham R$150 mil por mês, estes dão prejuízo. Então, vamos mexer onde tem que mexer, né? Só para eu entender aqui, vereador, só para eu também aproveitar e colocar só mais argumentos, porque o programa já está chegando muito próximo do final e ainda queria tratar da Previdência Complementar, pelo menos antes de acabar, e aí depois as considerações finais. Se eu invisto ou não na Previdência, então, eu preciso tirar essa dúvida. Você tem que saber. Tem que saber. O argumento que eu coloquei, esse argumento que usam para a reforma, tá? Sim. Para deficitário e para a reforma. E fato é que a pirâmide realmente está mudando, mas não que seja deficitária, como você colocou, mas a pirâmide está mudando. É um fato, hoje né? as pessoas têm menos filhos, né? E as pessoas têm mais expectativa de vida, por isso a pirâmide está mudando. Agora, olha o que é importante, é uma análise, queria até um breve, muito breve mesmo, relato de vocês aí. Se a reforma da Previdência está pedindo que nós nos aposentemos mais velhos, então, vereador Rafa, o senhor que é um vereador político e pode interferir nisso, é preciso que se criem políticas públicas para que o mercado de trabalho comece a aceitar trabalhadores mais velhos. Sim. Porque senão o mais velho não vai conseguir trabalhar. Afinal de contas, o cara tem que se aposentar mais tarde e não tem onde trabalhar. Também é preciso ter programa de saúde preventiva. Perfeito. Por quê? Cerca de 80% da população brasileira hoje, tá? Isso aqui é dado, de 65 anos ou mais tem pelo menos uma doença crônica, o que impede
a presença dessas pessoas no mercado de trabalho, desses idosos no mercado de trabalho. Por isso, tem que mudar. E ainda, uma outra política pública importante é apoiar a mulher e incentivar a mulher a entrar mais ainda no mercado de trabalho, porque ainda tem muita mulher que fica como do lar, fica para cuidar de filho, fica para cuidar dos próprios idosos e ainda não tem aquela mentalidade de entrar no mercado de trabalho. Então precisa de uma política de incentivo à mulher a entrar no mercado de trabalho. Fora isso, possibilidades de apoio, como creches em horários integrais. E quem tem filho, faz como? Precisa trabalhar, não é isso? Se o governo quer reforma de gente que trabalha, então tem que ter emprego, que é uma coisa que hoje não tem no país, possibilidade do mais idoso trabalhar, de mulher poder trabalhar deixando um filho em segurança. Vereador. Ufa. Então tá, em 1 minuto vamos lá. Para você que nos assiste, né, o Leandro falou muito bem que eu sou vereador e político, não é uma redundância, tem vereadores que esquecem de ser políticos também. E o fato de eu ser vereador, ou o fato de você não ser vereador aí de casa das professoras, não quer dizer que a gente não faça política também no nosso dia a dia. Né? Eu gostaria de usar o exemplo da minha vivência, Leandro e professoras. Eu tive a oportunidade de visitar alguns países durante aí a minha vida, antes de entrar na política, porque já faz 1 ano e meio que eu não tenho férias. Espero ter alguns dias para poder viajar, que eu gosto bastante. Queria usar 2 países de exemplo, Estados Unidos e Suíça. Por que Estados Unidos e Suíça? Vou começar primeiramente pela sociedade da Suíça. A sociedade da Suíça é uma sociedade que tem um senso de responsabilidade para com os mais velhos ou para com a sociedade que é incrível. Eu estudei a história da Europa, gosto de história, principalmente dos países nórdicos. E a responsabilidade e o respeito que eles têm pelos mais velhos é uma coisa muito interessante. E nos Estados Unidos, quem já foi, teve a oportunidade, Deus abençoe, para poder viajar até fora do país, principalmente nos Estados Unidos, é muito interessante. Porque lá o respeito que eles têm pelos mais velhos é uma coisa de outro mundo. Quando você chega nos Estados Unidos, a pessoa que está no caixa, do Walmart, por exemplo, é um senhor de 70, 75 anos. Quando você vai para a Disney, a pessoa que está orientando as pessoas que estão chegando, os turistas, ou estão no balcão de estacionamento, é um senhor ou uma senhora de 70, 75 anos. Né? Você vê o respeito, mas não só o respeito. Foi criado mecanismos para que a pessoa da terceira idade seja inserida no mercado de trabalho. Eu não acho que você está na terceira idade seja algo, dignidade, seja algo pejorativo para você que nos assiste, até porque parte do meu eleitorado é da terceira idade. Né? Só um parênteses, né? Nos Estados Unidos, na verdade, não há respeito coisa nenhuma com o idoso, porque lá o idoso não tem direito a absolutamente nada, então ele tem que trabalhar. O que os Estados Unidos garante, diferentemente do resto do mundo, é o pleno emprego, no sentido de oportunidades. Isso sim, nesse sentido não há o que se falar. Mas lá, se o cidadão idoso que tiver um derrame e precisar ir para o hospital, se não tiver dinheiro, não vai, morre em casa. Uma economia capitalista é diferente daqui. Eu acho que a gente não pode comparar a cultura. Eu estou falando na questão do emprego, né? Focando nisso. Pelo menos eu vi as pessoas tratarem os idosos com respeito. Não o governo, eu estou falando da sociedade, da pessoa. Você disse né? da mentalidade, da consciência coletiva de pessoa para pessoa. Eu não vou entrar na questão aí do capitalismo, socialismo, senão a gente vai fazer um outro programa aqui só para falar sobre isso. Minutos, só para informar. Então, para finalizar, aqui em Guarulhos e na questão do Brasil, são questões importantes. Da mulher, por exemplo, nós temos um projeto que vai entrar em pauta, daqui a pouco a gente discute sobre isso nos programas, Leandro, que chama Creche Noturna, que eu acho primordial. Por quê? Hoje, nós temos milhares de mulheres, como a minha mãe, que me teve com 17 para 18 anos, ela trabalhava no Carlos Chagas e deixou uma carreira na contabilidade que poderia ser brilhante para poder tomar conta de mim quando era pequeno. Por quê? Meu pai era do bombeiro, ficava no resgate, eu via meu pai dia sim, dia não, mês sim, mês não, às vezes. E ela só se formou na UNG, antiga UNG, depois dos 30 anos como professora também de artes. Temos muitos alunos assim. Então, ela tinha que me levar para a faculdade. E quem não tem? Então, a nossa preocupação também é uma questão social e humana, né? Então, por exemplo, creche noturna, ou creche do período integral. O Guarulhos está atrasado, sim, em relação a isso. A política para as mulheres está atrasada, acredito que estamos fazendo um esforço. E alguns projetos a gente pode debater futuramente, mas este da creche noturna do vereador que vos fala, a gente pode discutir uma outra oportunidade e acredito que
Essas são as minhas colocações. Deixarei para as doutoras aqui. Final ainda. É só porque falta uma linha Debater para arredondar. Mas é importante a gente colocar isso. Sim. E de nada adianta a reforma se você não cria estrutura. Não cobre a cabeça, descobre o pé, sim. né? Você faz uma reforma e não dá oportunidade também. Tônia, só para a gente não ir embora sem falar disso, e é importante, duas coisas. Uma para você, uma para a doutora, quem quiser pode dividir. Regrinhas de transição, para a gente ser bem didático e pontual, e a tal da previdência complementar, que eu sei que tem um debate aqui, o que é, dá para fazer, não dá para fazer, uma boa, uma ruim. Vai lá, Tônia, primeiro as regrinhas de transição que eu acho importantes. Porque assim, a regra de transição, só para você entender, a gente pergunta, vai que a reforma passe, e aí, vale para todo mundo? Não vale? Para quem que vale essa reforma da Previdência? Então, a regrinha de transição, ela conseguiu, feita pelo deputado Arthur Maia, conseguiu ficar pior do que a regra de transição feita e pensada pelo governo, que já estava ruim, ficou muito pior. Hoje, a mulher precisa de ter 53 anos de idade e o homem 55 anos de idade e pagar um pedágio do tempo que faltaria para se aposentar no momento da publicação da PEC. Então, eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil, né? A mulher que hoje eu peguei um caso ontem para analisar, eu quase chorei junto com a senhora. Ela tem 29 anos de contribuição, 29 anos e um mês. Ou seja, falta para ela se aposentar 11 meses, para ela conseguir se aposentar por tempo de contribuição pelas atuais regras. Qual a idade dela? Ela tem 50 anos de idade. Então, pela regra de transição, ela vai ter que pagar um pedágio, 30% desses 11 meses que falta para se aposentar, se a PEC fosse publicada hoje. Então, ela teria que pagar quase 4 meses a mais. Então, seriam 11 meses mais 4, 15 meses de contribuição. Só que ela teria que aguardar a idade de 53 anos para poder se aposentar. Só que são os 53 anos? Não, porque eles fizeram uma regra de transição progressiva. E a partir de 2020 vai acrescentar 11 meses para a mulher e 1 ano para o homem. A cada 2, né? A cada 2 anos. Então, ela, na verdade, teria que aguardar até completar 54 anos e 10 meses para conseguir se aposentar aí pela regra de transição. Então, eu espero que a regra de transição nada mais é do que somar um tempo a mais, no caso aqui que está proposto 1 ano para cada 2 anos trabalhados, não é isso? Isso em relação à idade. Em relação à idade, para cada 2 anos que você tenha mais e o pedágio. Ou de trabalho. A gente não vai conseguir passar, infelizmente, tudo, esmiuçar tudo, porque o programa é muito curto. E hoje eu peguei um outro exemplo, a pessoa ela tem 30 anos já de contribuição, só que ela não tem os 53 anos de idade, ela tem 50 anos de idade. Então também não pode. Também não vai pagar pedágio nenhum, mas tem que aguardar de todo modo completar a idade. Então tem essas coisas na reforma. Para a gente fechar, Previdência Complementar, uma boa, uma ruim, o que é? E eu vi aqui que pela reforma os estados e os municípios têm que criar uma Previdência Complementar para os servidores nos próximos 2 anos, se a reforma for aprovada. Previdência, o que é? Agora, Rafa, presta atenção, é agora. Presta atenção, Rafa. É agora. Olha, presta bem atenção, é assim. Vamos lá. Em primeiro lugar, para o pessoal saber, na Previdência, né, essa do INSS, que todo mundo faz parte do regime geral, ou do regime próprio, não existe o nosso nome na nossa conta, dizendo esse tantinho de dinheiro que ela está depositando todo mês vai ficar no nominho dela. Não, não existe isso. Por quê? É o princípio da solidariedade, é o nosso pacto social. Trabalhamos para ajudar, né, a geração que já se aposentou e a que vem para nos ajudar. Eu, por exemplo, estou contribuindo para a aposentadoria do Paulinho Meira, que tem só mais 7 anos para se aposentar. Com certeza, certo? E o meu filho contribuirá para a nossa, entendeu? É assim que vai funcionar, é assim que tem que ser. Só que, como é que funciona? Só que tem um detalhe. Na nossa Previdência, existe a previsão de auxílio-doença. Na nossa Previdência, existe a previsão de pensão por morte. Contempla-se os dependentes. Você tem dependentes? Nesse momento, não. Pelo que eu saiba, você também não. não. Né? Então, pois é. Que não, né? não apareceu. Mas, por exemplo, eu tenho dependentes, tenho meu filho. Né? O que acontece? Eu posso fazer, sim, sem dúvida nenhuma, uma previdência complementar, tranquilo. Vou até o banco, assino um contrato. O que é isso? Eu vou depositar um dinheiro todo mês, eles vão administrar esse dinheiro, vão, né, colocar em ações, sei lá como é que o banco faz isso. O fato é que, quando eu atingir uma determinada idade, aquele valor que eu combinei que era o que eu queria receber, é o que eu vou ficar recebendo mensalmente até a minha morte, ou até o determinado período de vida que eu combinei com eles. Você pode fechar. Eu quero receber isso até os 80 anos, eu quero receber isso até os 75. É ad eterno, ou seja, por quanto tempo eu durar.
Só que isso não prevê nenhum tipo de proteção para os meus dependentes. Faço uma previdência privada hoje, trabalho, chego nos meus 60, vai bater nos 65 anos daqui uns tempos aí, vai por mim, entendeu? Mas chego lá nos meus 63 anos, falei, vou me aposentar, começo a receber a minha previdência. Acontece alguma coisa, morro em 6 meses. Quem vai ficar com aquele valor que eu tinha colocado na Previdência? Tônia, pra gente arredondar, você acha esse do seu ponto de vista? Entendeu? Mas você acha uma boa, não acha? Mas você acha uma boa. E a Tônia acha uma ruim. Então, a Previdência... Eu acho horrível. Ah, você acha ruim também? Eu acho horrível. Então, não é bacana. Acabei de mudar de ideia, não farei mais. bacana. Meu gerente do banco, por gentileza. Não me ofereça. Esqueça, pare de não oferecer esse... farei, tá? Tônia, só pra gente fechar mesmo, brevezinho, por A Previdência favor. complementar, ela está prevista na Constituição Federal. Então, o Estado ele tem que oferecer a aposentadoria do regime geral ou do regime próprio e a previdência complementar. A complementar ela é facultativa. Se você quiser, faz. Se não quiser, não faz. Qualquer cidadão pode passar em frente a qualquer banco, entrar e fazer uma previdência complementar. Além daqueles, por exemplo, servidores públicos, como os de Guarulhos, que tem a previdência, já tem a previdência complementar que é ofertada pelo município. Não, que eu saiba, não. Tem. Não. Então, Essas costumam prever benefício para dependente. Normalmente as dos municípios e estados prevêem esse benefício aos dependentes, pensão por morte, etc. No entanto, alguns economistas com quem eu tenho conversado, categoricamente dizem que é um dos piores investimentos para se fazer. Porque as taxas que se pagam e o rendimento desse dinheiro é infinitamente inferior à poupança, por exemplo. Fora o perigo que você tem desse banco ou desse grupo que cuida da sua previdência quebrar ou sumir com o dinheiro, como já aconteceu, né? Na Suíça, é claro, não no Brasil, e simplesmente você ficar na mão. Então, tem outros investimentos melhores para quem tem essa disciplina para ser feito do que fazer uma previdência complementar. Rafa, é o seguinte, se vira para aprovar a previdência complementar do município, que assegure os nossos dependentes. Obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta. Considerações finais, um minutinho, por favor. Só para dizer, muito obrigado, professoras. A partir de agora, amanhã, estarei aplicando meu dinheiro na Petrobras, que eu acredito que seja mais viável, né? Melhor não. Leandro Martins, muito obrigado. Você sabe que você é um jornalista que eu admiro. Muito obrigado. Jornalista Recíproca top aqui de verdadeira. Guarulhos. E eu queria dizer para você aqui que está assistindo a gente de casa, tanto o funcionário público quanto o público normal dos mais de quase 1.500.000 habitantes que nós temos em Guarulhos, conte com este vereador. Tem duas questões que eu, como presidente da Comissão do Funcionalismo Público e como vereador, eu vou defender até o final. Duas palavras principais. A primeira é diálogo e a segunda é respeito. Não se fala em reforma aqui em Guarulhos, no Brasil, em qualquer lugar, se nós não tivermos diálogo, não tivermos respeito. Tem duas palavras muito parecidas na língua portuguesa, professoras, mas são bem diferentes, que é o conflito e o confronto. Conflito é natural, é algo salutar para a nossa democracia. Aqui vocês presenciaram conflito, ninguém se bateu, mas teve conflitos de ideias, de ideologia, um conflito que resultou num debate muito bacana. Confronto nunca é bacana. O que é confronto? É badernagem, é bater, é brigar, é partir para as vias de fato. Acredito que a sociedade guarulhense já é madura o suficiente para trabalhar no conflito de ideias e esquecer o confronto que tanto aconteceu nos governos anteriores, e é assim que a gente vai trabalhar. Obrigado, viu, Leandro? Valeu, Rafa. Muito obrigado pela oportunidade, professoras. E a gente vai cobrar mesmo, porque o RJU do ano passado foi por essa segunda linha do conflito/confronto, e a gente espera aqui contar também com seu apoio para nessa próxima haver diálogo, haver conversa, para que aí sim consiga se aprovar um regime jurídico único decente, não o que queriam fazer no ano passado. Tônia, muito obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta. Eu que agradeço a oportunidade. E sempre, da outra vez eu fiz a mesma coisa com você, né, Leandro? Eu peço que sejam feitos mais programas debatendo esse tema, com outras pessoas, não importa quem, porque a população merece, respeitosamente, saber dos fatos, saber dos pontos que estão sendo modificados e o quanto tudo isso vai implicar na vida de cada cidadão. E uma coisa muito importante, eu tenho ido a muitas câmaras de vereadores participar de audiências públicas e eu tenho dito com muita tranquilidade que eu acredito numa nova política feita pelas câmaras de vereadores. Essa política, como nós a conhecemos nos estados e nacional, em âmbito nacional, ela está certamente fadada ao fracasso porque não representa a população.
E essa ponta aqui dos municípios é que vai ter esse papel importantíssimo de levar a verdade dos fatos à população, para que elas não sejam enganadas, né? E temos muitos vereadores novos e jovens aqui, como o Rafa, que dá para a gente poder fazer essa mudança. Muito obrigado também, Regina, isso mesmo. Regina, muito obrigado por ter vindo aqui ao Comando em Pauta de hoje. Muito obrigado pela sua disponibilidade e por nos dar aí conhecimentos bem específicos da área também. Na verdade, sou eu quem agradece. E é um verdadeiro prazer, entendeu? Inclusive para a nossa universidade poder participar de um debate público numa Câmara, numa TV Câmara, entendeu? Junto com um vereador, junto com um especialista, justamente da questão do sindicato. Por quê? Sem esse tipo de debate, a nossa população se sente completamente abandonada. Porque a representação é necessária, mas nem sempre a nossa representação é satisfatória. Né? O que a gente deseja, então, é informação. E esse tipo de informação é essencial. Eu, como professora, né, tenho os meus alunos, eles vêm com muitas questões a respeito disso. Né? Eu fico imaginando, então, a população comum, aquele pessoal que só escuta na televisão o noticiário, falando, e agora, o que vai acontecer? E agora, o que vai acontecer? A população tem o direito de saber o que estão fazendo com um dos direitos fundamentais dela, né? Que é o direito a envelhecer com dignidade. E a aposentadoria, toda essa questão de previdência tem a ver com isso. Tá? É um prazer. Obrigado, e eu espero que vocês acabem debatendo esse assunto muitas e muitas vezes mais. Com certeza. O espaço na TV ele é limitado, ele é pequeno. Já estourei o programa uma montanha de tempo, mas o importante é que você pelo menos se sinta bem informado, porque esse é um debate relevante. E você citou aí um ponto bacana, você disse que a representação, pelo menos hoje no regime que a gente tem, né, ela é necessária, porém às vezes não satisfatória. Nós temos eleições em 2018 e muito dessa representação não satisfatória está na urna. Ali é o lugar de ter consciência. Obrigado por ter acompanhado o programa com a gente. Muito obrigado por continuar na nossa programação. Espero que você tenha saído deste programa melhor informado do que quando entrou. E se você não conseguiu ver aqui ao vivo, o programa fica em reprise alguns dias na grade, mas se também não conseguir ver, pode acessar lá no nosso canal no YouTube, aqui no nosso site, que o programa fica lá na íntegra e você pode ver e rever quantas vezes você quiser, o Rafa, a Tônia, a Regina, enfim, fique à vontade. Muito obrigado pela sua companhia. Nos vemos numa próxima oportunidade na TV Câmara Guarulhos, no canal da Cidadania. Tchau, gente.